Olá pessoal, William Orlandi aqui, sejam bem-vindos ao meu canal e nós estamos estudando este ano de 2021 todo o livro de Apocalipse escrito pelo apóstolo João e nós estamos já no capítulo 6, versículo 9, nós estamos indo verso por verso, passagem por passagem, vendo todo o pano de fundo, todo o contexto para vocês entenderem bem este maravilhoso livro que Deus inspirou para nós, a sua igreja. Ok? Nós vamos ver hoje do verso 9 até o verso 11, que é a abertura do quinto selo. Então, na aula passada, a gente viu a abertura dos 4 primeiros selos, que são os 4 cavaleiros e seus respectivos cavalos, aqui em Apocalipse. E agora nós vamos ver, então, o quinto selo. Quinto selo, pessoal, é a abertura desse quinto selo, na verdade, revela e mostra para nós uma porção do céu, e lá nós vemos a alma dos mártires clamando por vingança da parte de Deus sobre aqueles que martirizaram e perseguiram eles, e Deus fala então que só vai vir em sua vingança, só vai completar e vir de fato no julgamento final quando o número dos mártires, o número daqueles que hão de sofrer pelo Evangelho se completa. Então vejam comigo aí verso 9 ao 11 de Apocalipse, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz, dizendo: ó soberano santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? E cada um deles recebeu túnicas brancas, e lhes foi falado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Ok? Então essa passagem é pesada, né? Ela mostra aí a alma dos santos glorificados ali, né? Clamando por justiça e por vingança ao nosso Deus, né? Então esse clamor é a abertura do quinto selo. Existe uma ligação direta do primeiro ao quarto selo com o quinto selo. Então os 4 cavalos com seus cavaleiros, eles trazem guerra, destruição, fome, praga, especialmente morte, né? E isso no nível geral, no nível civil, né? Mas isso acaba atingindo a igreja. Então os verbos matar, né? Assassinar, aqueles que foram mortos, né? Eles aparecem então nos 4 primeiros selos, nos 4 cavalos, e aparecem aqui no quinto selo, né? No clamor de vingança pelos mártires. Então existe uma ligação direta da morte causada pelos 4 cavaleiros e da morte desses mártires aqui, ok? O paralelo linguístico e textual é muito grande e há assim uma relação causal aqui, ok? Mas se refere a todos aqueles que sofreram por causa do Evangelho e que deram suas vidas por causa dele. Verso 9, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que haviam sido mortos. Então, a expressão altar aqui é muito importante, pessoal, porque o altar se remete, obviamente, à prática judaica do Antigo Testamento, e o altar, então, simboliza aqui, então, sacrifício e simboliza também orações, né? Era diante do altar que se faziam as orações no templo. Então, o céu essa parte do céu sendo simbolizado como altar mostra que essas almas foram um sacrifício, né, para Deus. Então eles foram como os cordeirinhos que eram mortos no altar no Antigo Testamento. Essas almas são como ovelhas para o matadouro, como diz Romanos 8, por exemplo. Existem muitos paralelos com Romanos 8 aqui, e também com o sermão escatológico de Jesus, lá em Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21, mas também existem então esses paralelos aqui. Então altar significa não somente sacrifício, mas orações. Eles estão fazendo orações a Deus, mas são orações imprecatórias, são orações de justiça e vingança ao nosso Deus. Ok? Então, as almas estavam debaixo do altar. Na literatura judaica do primeiro século, do segundo templo, você tem ali o altar como sendo um equivalente ao trono de Deus. Então, aqui também, o altar é sinônimo do trono de Deus, visto que todo o contexto aqui, o trono de Deus está centralizado no céu. Ok? Então, estar debaixo do altar significa que eles são um sacrifício, estão fazendo orações, estão diante do trono de Deus. Ok? Na escatologia ortodoxa tradicional, nós dizemos que todas as pessoas que morrem acontece essa sobrenatural ruptura, antinatural ruptura do corpo com a alma, que não era para acontecer porque nós somos seres holísticos, né? E a nossa alma volta para Deus e o nosso corpo permanece na terra ali apodrecendo, né? Descansando, entre aspas. Então, a alma, a psique aqui das pessoas são aquelas dos salvos. Então, aqueles que são salvos, aqueles que creem em Cristo, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, eles imediatamente
abrem os olhos ou acordam ou vão para o céu, ok? Nesse estado intermediário. Aqueles que morrem sem Cristo, eles imediatamente vão para o inferno. Qual que é a diferença então? Tanto as almas que estão no céu quanto as almas que já estão no inferno estão aguardando a ressurreição dos corpos, né? A ressurreição corpórea, porque nós não somos completos sem o nosso corpo físico, ok? E aqueles que estão recebendo sofrimentos no inferno estão recebendo sofrimentos apenas em sua alma, apenas entre aspas, né? E aqueles que estão no céu estão desfrutando da alegria apenas da sua alma, ok? Mas na ressurreição dos mortos, o corpo daqueles que morreram, que foram para o inferno, serão ressuscitados de tal forma que eles vão aguentar padecer sofrimento eterno, né? E aí assim a sua punição será plena, será completa, e aqueles que estão no céu, seu corpo vai ressuscitar para aguentar viver uma eternidade de plena alegria e gozo com Deus, e então a sua alegria e o seu gozo vão ser completos, né? Nós seremos completos novamente na ressurreição dos mortos. Mas no estado intermediário, nós somos almas, né? As pessoas que morrem, no caso, são apenas almas, quer seja no inferno, quer seja no céu. Aqui é a alma dos mártires que estão no céu, né? Lembra que Jesus falou para o lado da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ok? Continuando então, eles foram mortos, verso 9, por causa da palavra de Deus, né? Logo tuteu, da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então o tempo todo essa duplinha está desde o versículo 3 de Apocalipse 1, né? Palavra de Deus e do testemunho. Então, Cristo é o paradigma, ele é a palavra de Deus, Apocalipse 19, ele é a testemunha fiel e verdadeira, Apocalipse 2 e 3, e todos aqueles que seguem a Cristo, o apóstolo João aqui, ele testemunha a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, mas toda a igreja então é chamada a testemunhar sobre Cristo e a testemunhar sobre a palavra de Deus. Okay? Então o motivo da sua morte é que eles eram já mártires, né? Mártir em grego, eu já falei para vocês, é testemunha, tudo bem? Então os mártires são mártires duplamente, eles testemunham e por causa do testemunho eles morrem. Verso 10, eles clamavam em alta voz: ó soberano santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Pessoal, uma nota aqui. Isso não é uma oração imprecatória, não é uma imprecação, não é uma oração contrária, no sentido de ser uma vingança pessoal amargurada dessas almas. Lembrem-se que eles são santos, eles não têm mais pecado, eles não têm mais todo o pecado foi retirado da alma deles, né? E eles não têm mais senso de amargura, de inveja, de vingança mesquinha. Isto, eles estão agora com a visão de Deus das coisas, eles estão vendo as coisas como Deus vê, eles estão clamando por vingança para que o nome de Deus seja vindicado, né? E não somente a fama do nome de Deus, mas o povo de Deus também seja vindicado publicamente, né? É isso que eles estão pedindo. Deus, em outras palavras, glorifica o teu nome, porque a tua igreja, o teu povo foi massacrado lá embaixo, lá na terra, e nós estamos pedindo que o Senhor reivindique a sua glória, a sua fama, o seu renome em todo o mundo. Basicamente é isso que eles estão pedindo aqui, né? Cada um deles, verso 11, recebeu túnicas brancas, simbolizando, né, verso Apocalipse 2 e 3, nós temos vestes brancas, né, simbolizando santidade. Aqui é simbólico, porque eles não têm corpos para receber vestes físicas, então a veste branca aqui é um símbolo então da santidade que eles recebem, ok? Imediatamente quando nós morremos a gente recebe essa santidade, essa eliminação do pecado dos nossos corações, né? Ele foi falado que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido mortos. Ok? Então, nós temos aquela expressão hippie, né? Rest in peace, descanse em paz. A gente fala para todas as pessoas, mas teologicamente, especificamente aqui em Apocalipse 6, somente os mártires são dito descansem em paz, né? Repousem, foi falado para que eles repousassem ainda por um pouco mais de tempo, não é? Então esse descanso no original, né, só vem para aqueles que realmente morreram em Cristo Jesus, ok? Por um pouco mais de tempo. Esse por um pouco mais de tempo não significa que vai ser um tempo curto da perspectiva humana, mas da perspectiva do trono, da perspectiva de Deus, né? Um dia para Deus como 1000 anos como um dia. Esse por um pouco de tempo aqui já está demorando 2000 anos para nós, mas para Deus não é nenhum momento, né? Deus é eterno, está acima de todo e qualquer tempo, ok? É Deus que fala isso para eles.
até que se completasse o número de conservos, seus irmãos que haveriam de ser mortos, assim como ele havia de ser morto. Okay? Então aqui existe essa completude dos mártires, né, para alcançar, e adivinhem, não precisa adivinhar porque a Bíblia já nos fala, essa martirização, esse sofrimento, essa perseguição em relação à igreja vai continuar até a segunda vinda de Cristo e vai se intensificar, ao meu ver, muito momentos antes, né, logo antes a segunda vinda de Cristo, ok? Então, qual que é o ponto aqui dessa passagem? O quinto selo nos mostra que nenhum sofrimento é sem propósito, nenhum sofrimento é arbitrário, caótico, à toa. Deus está ministrando tudo isso, Deus está no controle de tudo isso e, na verdade, de forma muito irônica para o mundo, o reino de Deus avança com o martírio e a morte dos cristãos que testemunham a palavra de Deus e a Cristo Jesus, é o Evangelho, né? Então, o meio pelo qual Deus progride o seu reino, o meio pelo qual Cristo demonstra sua vitória é através da morte, né, da negação, do sofrimento, visto que o próprio Cristo é o nosso paradigma aqui. O leão da tribo de Judá é, em Apocalipse 5, o cordeiro que foi morto, né? E através da sua morte é que ele conquista a vitória no sentido de a salvação para todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações. Tudo bem? Então, esse é o insumo aqui de Apocalipse 6, do 9 ao 11, o quinto selo, as almas aguardando e clamando pelo julgamento final. E o sexto selo, como a gente vai ver na próxima semana, é uma imagem do julgamento final. Então tá tudo ligado aqui, né? Eles clamam, Deus fala para eles esperarem, descansarem, porque ele vai fazer isso, e ele já mostra isso no sexto selo, que é o julgamento final. O julgamento final ele vai se repetindo em Apocalipse, porque o Apocalipse não é cronologicamente linear, ele é cíclico, ele vai se repetindo, mostrando que isso acontece em toda a história e a história culmina então no julgamento final, e isso acontece mais de uma vez aqui no livro de Apocalipse. Tudo bem, pessoal? Então, eu gostaria de terminar rapidamente lendo o Salmo 79 com vocês. Eu vou ler o Salmo todo, estou lendo aqui na minha versão Almeida século 21, né? E o Salmo 79, depois eu irei terminar com a leitura. Se você tiver alguma dúvida, especialmente os membros da igreja que eu pastoreio, por favor, falem comigo pessoalmente, escrevam aqui embaixo no YouTube seus comentários, suas dúvidas, que eu vou certamente tirar para vocês. Posso gravar um vídeo só sobre tirar dúvida, né? Só sobre questões aí sobre Apocalipse, tá bom? Não deixem de curtir, deixar o seu like, de compartilhar nosso conteúdo, isso ajuda muito o nosso canal. E eu vou terminar lendo o Salmo 79, que é o pano de fundo lá do quinto selo de Apocalipse 6. Diz assim o Salmo 79, ó Deus, as nações invadiram tua herança, profanaram o teu santo templo, deixaram Jerusalém em ruínas, entregaram os cadáveres dos seus servos como alimento às aves dos céus, e a carne dos santos aos animais da terra, lembrem dos 4 primeiros selos. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Somos alvo de desprezo dos nossos vizinhos, objeto de chacota e de zombaria dos que estão ao nosso redor. Até quando, Senhor, é o mesmo clamor dos mártires? Até quando ficarás irado para sempre? Arderá teu ciúme como fogo? Derrama teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoraram Jacó e assolaram sua morada. Não cobres de nós os pecados de nossos ancestrais. Que a tua compaixão venha depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. Ó Deus da nossa salvação, ajuda-nos pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa nossos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Perante a nossa vista, mostra às nações a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chega à tua presença o gemido dos presos. Segundo a grandeza do teu braço, preserva os condenados à morte. Senhor, retribui os nossos vizinhos 7 vezes a ofensa que fizeram a ti. Assim nós, teu povo, ovelha do teu pasto, te louvaremos eternamente e proclamaremos teus louvores através das gerações. As ofensas que fizeram contra Deus, né? Esse é o clamor dos mártires, em Apocalipse 6. Pessoal, meditem no Salmo 79 junto com Apocalipse 6, do 9 ao 11, e orem sobre isso, meditem sobre isso, e qualquer coisa estamos aqui para a dúvida de vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula sobre o livro de Apocalipse.